O reino dos céus, uma parábola, Jesus contando, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venha para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os que sobraram, os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou as cidades deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Diga, todos os que vocês encontrarem. Todos, todos. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Todos juntos? Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós pedimos a ministração do Teu Espírito Santo sobre nós. Venha a Tua palavra nos nossos corações nessa noite, Senhor, gerando transformação e produzindo aqui, Senhor, o mover que o Senhor separou para nós nesses dias, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui num período de ensino de Jesus e toda essa história, esse grupo de parábolas começa ali em Mateus 19, quando um jovem rico, ele chega em Jesus e pergunta: como eu posso herdar a vida eterna? E depois ali de Jesus explicar para ele e falar sobre os mandamentos, falar sobre os requisitos, Jesus disse: olha, se você quiser fazer isso direito, se você quiser ser perfeito, vá e venda todos os seus bens, vende tudo que você tem, dê aos pobres para ter um tesouro no céu. Faça uma troca, o tesouro da terra pelo tesouro do céu. E a palavra diz que depois Jesus falou: depois que você fizer isso, você vem e me siga. O que aconteceu? Aquele jovem saiu muito triste da presença do Senhor. Joia, pode passar. Ouvindo isso, o jovem se entristeceu e se afastou porque tinha muitas riquezas. Muitas riquezas. O jovem era muito rico. Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender aqui, diga comigo: não dá para submeter o evangelho de Jesus às coisas do mundo. Deus quer transicionar o nosso coração de ter para ser. De ter para ser. Amém? De ter para ser. Irmãos, desde sempre, o evangelho de Jesus, ele vem chamando pessoas, ele vem arrebanhando pessoas, comissionando pessoas, escolhendo aqueles que são os eleitos de Deus, para realizar a sua obra. E quando nós falamos de chamados e escolhidos, nós estamos falando de conduta. Diga comigo, estamos falando de conduta. Conduta cristã. Nós estamos falando de um perfil de pessoa, um tipo de gente, um perfil de crente em Jesus que se posiciona de forma diferente. Ele se posiciona como escolhido.
E você já vai saber se você é chamado ou escolhido. Sabe, irmãos, não se trata de alguém melhor ou pior. Não é pela pulseirinha que você está usando. Não temos aqui pulseirinha de chamados, pulseirinha de escolhidos e a pulseirinha daqueles que vão ser jogados nas trevas. Viu? Não se preocupe. Não se trata de alguém melhor ou pior do que o outro, mas sim da conduta que nós assumimos diante de Deus. Trata-se da resposta que cada um de nós damos a Deus. Amém? O que significa então ser chamado? A palavra chamado é usada várias vezes ao longo da Bíblia, irmãos. E nesse caso, Jesus está usando a palavra chamada como um convite para geral. Essa parábola é um convite para algo mais do que uma vida vivida, servindo apenas nós mesmos, só aos nossos interesses. Um convite para viver uma vida junto com Cristo e servir a Deus e experimentar as suas maravilhas. É um convite, irmãos, para ser discípulos de Jesus e seguir os seus passos. E finalmente um convite para passar a eternidade com Ele. Esse é um chamado que Deus coloca no coração, e há muitas maneiras diferentes de perceber isso. Uma coisa eu tenho certeza, irmãos: quando o Espírito Santo convence uma pessoa de alguma coisa, nada tira ela mais do rumo, do propósito. Quem aqui já foi convencido do Espírito Santo sobre algo? Você falou, tem certeza. Eu tenho certeza, porque, irmãos, fé é a convicção das coisas que não se veem. Amém? Convicção, não é dúvida, convicção. Quando o Espírito te convence de algo, quando o Espírito te convence que você é escolhido, nada te tira mais do propósito. Ou pelo menos não deveria. Amém, irmãos? Então você não tem dúvida. Quando Jesus te chama, quando você aceita o convite, quando o Espírito Santo te convence, você não tem mais dúvida. Mas primeiro é necessário uma coisa, diga comigo: aceitar o convite. Quantos aqui nessa noite querem aceitar o convite? É preciso, irmãos, primeiro aceitar o convite. Isso quer dizer abrir o coração e deixar o Espírito Santo trabalhar em nós e mudar aquilo que Ele quer. Isso é uma entrega total a Ele. Irmãos, tem gente, como o da parábola, que recebeu o convite, mas não foi na festa. A primeira parte do texto mostra um pessoal que foi convidado. E aí, como acontece muito hoje em dia, você fala assim, convite de casamento, não vou não. Já vi muitos. Eu já recebi convite de casamento e não fui. Tem mais algum pecador aqui? Pior, não. Você recebeu o convite para ser padrinho e não foi. Parabéns, meu. Você tem mais fé do que eu. Esse está cheio da unção de Deus, né? Não? Perdeu a amizade? Olha aí, ó. Tem gente, como da parábola, irmãos, que não foi na festa, ignorou o convite. O convite estava feito, irmãos. A festa estava preparada, não era necessário trazer nada. Mas muitos não aceitam esse convite. E a conclusão da parábola indica que o que se esperava naquela ocasião era uma conduta adequada. O que o rei falou para a pessoa que estava com a veste inadequada? O que você está fazendo aqui? Você não faz parte desse povo, a sua conduta está diferente. Você não está com a veste adequada ao evento. Está falando disso, conduta, posicionamento. O que se esperava ali? Uma vestimenta adequada àquela ocasião, uma conduta adequada, uma postura respeitosa com o anfitrião da festa. Qualquer um que tenha a chance, irmãos, de ouvir o Evangelho e tomar uma decisão sobre se tornar ou não discípulo, é considerado chamado. Mas muitas pessoas recebem esse convite, muitas pessoas recebem o convite. Jesus deu aos discípulos a tarefa de sair e fazer o quê, irmãos? Discípulos de todas as nações. Mas todo mundo vai se tornar um discípulo? Não,
Provavelmente você já pregou o evangelho para alguém e que ela não se converteu, ela não deu bola, não aceitou o convite. Alguém já pregou o evangelho e a pessoa falou, quero isso não. Tem gente que foi mais para a rua, né? Já foi muito para a rua, né, Novatinho? Muito para a rua, você pega o evangelho, aí faz aquela roda, você faz um teatro, som, tal, não sei o que, faz apelo. Aí o que tem lá no meio? Tem gente que vem, se prostra, eu quero Jesus. Tem os bêbados, né? Aleluia. Bebendo pinga, aquele rolo. Tem o drogado, não sabe nem onde está. Não é verdade? Tem um monte de gente. Uns aceitam o convite, outros não. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O convite é para todo mundo. Irmãos, Jesus fez uma obra na cruz de braços abertos e chamou todo mundo. Mas nem todo mundo vai vir. Mas você veio. Você veio. Você está aqui. E Deus te levanta nesse lugar para ir alcançar outras pessoas, meu irmão. Esse é o motivo, essa é a motivação. É para isso que nós estamos aqui, entender o nosso chamado e sermos eficazes no reino de Deus. Jesus chamou para fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28, mas quantos se tornam os poucos escolhidos? O que significa então ser escolhido? Ser escolhido é aceitar o convite e fazer o necessário para aceitar o convite, fazer o necessário para estar adequado. Isso quer dizer desistir de tudo nesse mundo. Isso é, dizer sim ao chamado e depois segui-lo com uma vida de discípulo. O que é uma vida de discípulo, irmãos? É uma vida que você não vive mais para você, mas agora você aprende com Jesus, você aprende com o Espírito Santo trabalha em você, você se torna uma pessoa que está com a veste adequada para a festa, e você pode permanecer na festa. Entenderam isso aqui, irmãos? Amém? Então você está de acordo, isso é ser discípulo, é entrar no molde, é deixar o que eu era para assumir o que Ele quer de mim, amém? Então eu vivo uma vida de discípulo de Jesus, e Deus nos chama, irmãos, Deus nos chama, mas aqueles que são escolhidos são aqueles que aceitam de todo o coração todas as condições desse convite. Tudo aquilo que está em volta. Porque o texto falou de alguém que estava com a vestimenta estranha. Era esperado, irmãos, era esperado que a pessoa se vestisse adequadamente. Para quê? Para respeitar o convite do rei. Você já foi num casamento que as pessoas se vestem assim, de forma inesperada? Quem já viu alguém vestido num casamento assim, falou assim, nossa, calça verde, que bonito. Chinelo. Já viu? Pessoa que vai no casamento de chinelo. O noivo vai olhar, o pai do noivo vai falar assim, o que esse cara está fazendo aqui? Pensou se você for num casamento vestido assim, bonito, igual a Navatinho, fica em pé, meu irmão. Todo mundo já te viu, mas você... Olha que beleza. Se ele não aparecer no seu casamento, pode mandar ele embora. Fala assim, vai vestir uma roupa adequada. Não é isso? Deus nos chama, irmãos, e nós precisamos aceitar as suas condições, sabe? Pensa comigo, por que são poucos que são escolhidos? Diga comigo, porque muitos não querem pagar o preço. Muitos não querem pagar o preço. Jesus diz em outro texto que a porta é estreita, Mateus 7, a porta é estreita, o caminho é difícil, que leva à vida, portanto, poucos escolhem esse caminho. A razão, irmãos, pela qual é difícil, é que temos que desistir de tudo nesse mundo. Nós temos que abrir mão do nosso egoísmo, nós temos que abrir mão das nossas ideias, das nossas opiniões, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nossa própria vontade, os nossos próprios desejos. Aí você fala, quem está disposto a pagar o preço? Quem está disposto a pagar o preço? Ou quando é que eu começo? Que dia que eu posso passar de chamado para escolhido?
Diga comigo, hoje. Sabe, irmãos, a hora é agora. A hora é agora. Sabe, irmãos, venha como você está hoje. Você fala assim, não me sinto capacitado. Irmãos, a parábola diz que não havia requisitos. Não era para um grupo especial, mas Deus mandou convidar todo mundo. O rei mandou convidar todo mundo. Não havia pré-requisitos. Olha, você tem que ser bonitinho, olha, você tem que ser do clã tal, você tem que ser rico, você tem que ser pobre, você tem que ser qualificado. O convite é para todos, irmãos. E a hora é agora. Irmãos, nenhuma qualificação era necessária para ser chamado. Na parábola, o rei enviou os seus servos para todos os tipos de pessoas. Não importa qual seja o nosso ponto de partida. Não importa quem nós somos. Quais são os nossos conhecimentos, os nossos talentos. Aquilo que você tem ou não tem, quais são as nossas circunstâncias, não é esse o caso. Irmãos, a coisa que determina se somos ou não escolhidos é como respondemos ao chamado e que fruto temos como resultado. Profeta Zacarias 1:3 diz assim: por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para quem? Voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Relacionamento. Voltem para mim, venham até mim, vinde a mim. Sabe, irmãos, tem um povo que se voltou totalmente para o Senhor. Deus está movendo em várias partes do mundo. Quem está vendo aí esses dias? Tem um culto em Asbury. É isso mesmo? Asbury, Kentucky. Agora, está fazendo 300 horas que esse culto começou. Deus está levantando gente no mundo inteiro, irmãos. Deus está levantando jovens, homens, velhos, crianças. Deus está se movendo no mundo inteiro para um último chamado. Um último tempo de avivamento, de resposta, de gente com o coração contrito, derramado na presença do Senhor, gente que quer mais de Deus, gente que está cansada dessa vidinha de crente, de vagabunda, que não serve para nada. Descruzar os braços, irmãos. Crente que descruza os braços e vai trabalhar. O reino de Deus não espera, a agenda de Deus não espera, irmãos. Ele está às portas, Jesus vem em breve. Deus está levantando um povo, irmãos, nesses dias, para orar, para ser intenso. Falei para os irmãos no começo do ano aqui, não quero cultinho nessa igreja aqui. Nós vamos meter o pé, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, irmãos. E Deus quer jovens, fortes, estabelecidos, firmados, com seus pés na rocha, para cumprir esse último chamado. Sabe, irmãos, avivamento não é sobre o lugar, não é sobre uma pessoa. Avivamento não é sobre um pregador ou sobre uma banda especial. Avivamento é sobre o Espírito Santo. Avivamento é sobre Ele, não é sobre nós. O vento sopra onde quer. Ele pode soprar lá no Kentucky, pode soprar aqui, pode soprar lá na Fama, pode soprar em Mimoso, pode soprar em qualquer lugar, irmãos. O vento sopra onde quer. Avivamento é sobre o Espírito Santo, é sobre a presença de Deus. E a presença de Deus, irmãos, ela é irresistível. Sabe o que aconteceu? Um culto começou normal, como os outros qualquer. Essa é uma faculdade muito tradicional, é uma faculdade metodista. E moveres igual esse já aconteceram de 4 a 5 vezes lá do mesmo jeito. É como a água do poço que se mexe de vez em quando. E é um povo metodista, e não tem lá, irmãos, as pessoas só vão no lugar e sentem a presença de Deus. E elas voltam, elas vão embora e querem voltar. Elas começam a orar e não param mais. Não é o mesmo grupo, já rodou, já tem gente na fila, tem gente de fora esperando entrar. Aí tem hora que tem 30 pessoas, tem hora que tem 1000 pessoas. Mas o culto não acabou. E aí eles são ministrados na palavra, uns oram uns pelos outros. A palavra de Deus é liberada, eles louvam, eles adoram. Ali há um ambiente de arrependimento, de glória.
E as pessoas percebem a presença de Deus. E a presença de Deus, irmãos, é irresistível. Quem entra na presença de Deus não quer sair mais nunca. Eu quero isso, irmãos. Eu quero isso. Tá bom, eu sou chamado, eu sou escolhido. Diga, eu sou escolhido. E agora? Pode passar, Joel. E agora? Eu sou escolhido, e agora? Seja forte e corajoso. Josué 1:6-7, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para ir dar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Irmãos, a força precisa ser aplicada. Isso no reino espiritual e no mundo natural tem semelhanças. Quem aqui já foi na academia? Né? Você olha no espelho e fala, estou ficando forte. Você chega em casa e fala, rensga. Vou procurar um irmão para dar uma queda de braço comigo, quero é ver. Você se sente forte. Irmãos, quando a pessoa fica velha, a primeira coisa que ela perde é o quê? Massa muscular. Olha, fala de novo, irmã. Até arrupiei. Massa magra, né? Massa muscular. Olha. Perde músculo, perde força. Quando você perde força, você perde dignidade. Não é? Outras pessoas têm que fazer coisas para você. Jovem, eu escolhi vocês porque vocês são? Façam força. Esforça-te. Esforça-te é o que, irmãos? Fazer força. Amém? Esforça-te e tem bom ânimo. A força, ela precisa ser praticada. A força, então se você fizer força, você vai preservar. Você vai preservar a dignidade, integridade, saúde. Fazer força, irmãos, para ficar de pé, o que você precisa? Fazer força. Outra, você é escolhido para se entregar. Diga, eu fui escolhido para me entregar. Se você é escolhido, irmão, então você morre por tudo que é seu. Pode passar, Joel. Grava isso aqui no seu coração. Se você é escolhido, você morre para tudo que é seu. A nossa vida cristã faz sentido se a gente conseguir aplicar Gálatas 2:20 na nossa vida. Vamos dizer juntos? Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pelo quê, irmãos? Pela fé. Em quem? No Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É bonito no papel, mas é difícil de viver. Não é fácil, irmãos. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque o dia que o crente conseguir dar sentido para isso aqui, conseguir viver para isso aqui, ele vai perceber que ele abandonou o velho homem, ele abandonou aquilo que o afastava de Deus, e agora ele é uma nova criatura, justificado, regenerado para cumprir uma outra missão. Amém, irmãos? É muito bonito, é difícil na prática, mas para aqueles que são escolhidos, irmãos, tem uma coisa que não tem como a gente negar. Quem nos capacita para isso aqui, não perca seu tempo. Não perca seu tempo tentando fazer isso aqui na carne. Quem capacita isso aqui é o Espírito Santo, viu? Não dá para viver uma vida abundante de crente maravilhoso, de céu na terra, de Jesus é nós, na carne. A carne não te qualifica para nada, irmão. Para nada. Quem te qualifica, quem te capacita é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Quem te capacita é o Espírito Santo. Não dá para viver isso aqui, Gálatas 2:20, dá sentido para isso, sem o Espírito Santo. Quem te capacita é Deus, porque a carne não faz nada por você. Quem capacita é o Espírito. Diga comigo, quem me capacita é o Espírito. Irmão, ser escolhido não significa que você é melhor, mas sim que você vai pagar um preço de vida pelo reino de Deus.
Os escolhidos vão se entregar como Jesus se entregou por amor ao Pai. Você quer mergulhar e ir mais fundo no seu chamado? Quantos querem? Você quer mergulhar fundo no seu ministério? Quantos querem? Então entenda de uma vez por todas que é uma entrega. Mas uma coisa é certa, irmãos: quem é chamado pode até se dedicar bastante, mas aquele que é escolhido, quando você entender que você é escolhido, você vai dar a vida por isso. Porque aí a sua vida vai ser pautada pelo seu chamado. Não é que você vai exercer o seu chamado quando der. Quando Deus aparecer no meu quarto, com uma luz, aquele, e um anjo aparecer falando, oh! A sua agenda vai ser a agenda do céu. Quem é chamado, queridos, vai se dedicar muito, mas quem é escolhido vai dar a sua vida. Se você tem que decidir se você está dentro hoje. Porque é muito fácil, irmãos. Eu sou chamado, eu sou escolhido. Você tem que decidir se você está dentro hoje, se você é chamado ou escolhido. Então qual é o nível de entrega que você quer dar a Deus hoje? Sabe, irmãos, no meio dos discípulos haviam pessoas chamadas e haviam escolhidos. Você acha que Judas era quem? Um chamado ou um escolhido? Chamado. Porque aqueles que foram escolhidos, eles deram a vida por Jesus. E tiveram as mortes mais horríveis que você pode imaginar. Não abandonaram a sua fé. Foram fiéis até a morte. Sabe, irmãos, eu não quero te desanimar, não. Eu quero te conectar a uma realidade ministerial. E eu oro para que o Espírito Santo queime no seu coração aqui hoje. E que ele vire uma chave dentro de você para ativar o seu senso ministerial hoje. Para que venha uma nova safra aí de evangelistas, de profetas, de pastores, de mestres, de missionários. O fato, irmãos, de que você precisa ter uma postura de escolhido, a postura de escolhido, ela é diferente, porque o escolhido ele tem uma intensidade em tudo que ele faz, porque ele não faz para ele faz para Deus. A sua vida é pautada por Deus. Terceiro, outra característica é que o escolhido vive pela fé. Agora aqui, eu vivo essa vida como? Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então o escolhido é aquele que vive pela fé. Ele manifesta o fruto do Espírito e ele é testemunha viva. Ele é uma referência. Sabe, irmão, sabe o que a igreja precisa hoje? Nós falamos aqui, jovens focados. Jovens focados. Gente que sai do videogame para vir orar. Não sei, no começo do culto, irmãos, é um monte de gente jogando. O que você vai fazer no culto então? Junta uma turminha, né? Vamos jogar videogame. O videogame te leva a nada, não, mano. Te leva para o inferno. Presta atenção. Não te traz nada. É bom demais lá na sua casa. Na hora que você está fazendo as coisas. A gente vem no culto para quê, irmãos? Para cultuar. O dia você chegar na sua igreja e mudar a sua postura, e falar, eu venho para cultuar a Deus. Você vem, cumprimenta seus irmãos e já vai puxando, irmãos. Vamos orar. Vamos orar. Guarda o celular. Vamos jogar. Não, irmãos. Aqui é dia de culto. Né, pastora? É culto, irmãos. A gente vem no culto para quê? Para cultuar, para entregar tudo para Deus, igual diz o... Cadê o pastor Geraldo? Vem no culto é para quê, pastor? Fala alto aí. Para chapar! Chapar na presença de Deus, irmãos. É para entregar tudo, é para dar voadeira. E é para jogar videogame, não. Jovens intensos, irmãos, jovens fortes, dispostos a ser cheios do Espírito Santo. Jovens, gente que quer mais, sabe, que está insatisfeito. Deus, eu tenho uma porção, mas é pouco. Eu quero mais, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais.
Eu quero ir mais fundo, eu quero ir além. Agora, você quer saber que se você é chamado ou escolhido? Pode passar, Joel. Quem aqui quer saber se você é chamado ou se é escolhido? Porque a resposta é uma pergunta. E a pergunta é essa aqui: como você vive a sua vida cristã hoje? Pronto, você acabou de responder. Eu vi que os irmãos aqui no começo, eles estavam adorando a Deus. Quantos perceberam aqui? Tinha uns de pé e outros estavam sentados. Irmãos, que o nosso culto comece lá fora e termine aqui dentro. E aí quando terminar aqui, ele começa de novo para terminar lá fora. Entenderam o que eu estou falando? Não é, o culto não começa quando o pastor fala assim, graça e paz, irmãos, igreja do avivamento. Você decorou. Qualquer um aqui sabe, pode chegar no culto e abrir o culto. Graça e paz, irmãos, não é? Por quê? Porque parece que alguém tem que começar o culto. Irmãos, quando você passou dali, o culto já começou. Não precisa esperar ninguém, irmãos. Em nome de Jesus. Quando começar o culto na sua igreja, que você já tenha começado a cultuar há muito tempo. Amém, irmãos? Fica esperando alguém falar, ô irmão, vem, larga o celular, ô irmão, para de conversar. Começa o culto. Antes do evento começar, está entendendo, irmãos? Quem traz a presença de Deus é você. Não é o pastor que tem que falar, irmãos, pelo amor de Deus, vamos começar o culto. Vamos entrar. O culto começa às 6 horas. 6 horas tem gente no banheiro, irmãos, pelo amor de Deus. Qual é a reverência? Qual faz sentido? Parece que não faz sentido. Como você vive a sua vida cristã? Isso vai falar se você é chamado ou escolhido. Como você está vivendo hoje a sua vida cristã? Está aí a resposta, irmãos, a sua conduta. A sua conduta define se você vive como chamado ou escolhido. Como você lida dentro da sua casa, como você lida na escola, na faculdade, nos relacionamentos, na igreja. Qual é a importância, qual é o lugar de Deus na sua vida? Qual é a importância do culto para você? Como você lida com a sua liderança? Como você lida com o seu pastor? Sabe, irmãos, porque o que muda é a postura. Você pode passar um culto inteiro olhando para o celular. Ou cultuar a Deus com seu coração aquecido por verdades bíblicas que estão sendo pregadas. E deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E falar, eu quero ir além, eu quero mais de Ti, Senhor. Me muda aqui, eu quero sair daqui em crise. Quero sair daqui transformado pela palavra. Quero sair daqui cheio do Espírito Santo. Porque Deus nos levanta aqui, irmãos, justamente pelas pessoas que não estão aqui. Quando você se conectar com pessoas lá fora, as pessoas vão ver pelo seu coração, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, que você é diferente, que você está cheio de alguma coisa, que elas não sabem o que é. E é o Espírito Santo de Deus que está agindo na sua vida. E você vai falar, quem quer? Você quer? E ela vai falar, sim, eu quero. Eu quero aquilo que você está vivendo. Eu quero essa transformação na minha vida. Ninguém, irmãos, vai saber que você é escolhido até que você se manifeste. Até que você se manifeste. Sabe, irmãos, não existe um perfume especial de escolhido. Tem. O que te identifica como escolhido são as suas atitudes, são as suas palavras. É a sua resposta a Deus. É a sua intensidade de coração. Sabe, irmãos, ninguém sente que você é filho de Deus até que você se manifeste, até que você manifeste os atributos de Deus. Não tem uma carteirinha de chamado escolhido. Ninguém chega aqui e fala, cadê sua carteirinha? Deixa eu ver, nossa, você já é escolhido, parabéns, eu quero chegar lá. Não tem privilégio, irmão, para um e para outro não. Romanos 8,19 diz assim, a natureza
natureza criada aguarda com grande expectativa o que, irmãos? Que os filhos de Deus sejam revelados. Diga para o seu irmão e cutuca ele e fala assim: manifeste-se, filho de Deus. Sabe, irmãos, tem muita gente vivendo uma vidinha de crente que não muda nada, não muda ninguém. Tem jovem vivendo distraído e vivendo como se ainda fosse muito cedo. Sabe, irmãos? Amém. 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 Que bênção. Amém. Sabe, irmão, já passou da hora. Tem gente que quer esperar, não, depois, não, eu vou fazer faculdade primeiro, não, eu vou me formar primeiro, depois eu sirvo a Deus. Irmão, já passou da hora. A agenda de Deus, ela não pode tardar, ela não atrasa. Ele está vindo, a nuvem de Deus está se movendo, é você que se decide se quer andar debaixo dela ou não. Mas tem gente que decidiu, glória a Deus, porque tem gente que decidiu, eu quero queimar de amor pelo meu amado, eu quero andar debaixo da nuvem, eu quero cumprir o meu chamado, e no final dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Fica de pé. Sabe, irmãos, eu quero saber se tem algum jovem que é disposto a queimar a sua vida por Deus. Disposto, sabe, irmãos, eu falei para os irmãos aqui, olha, venha para o culto, porque esse é o último culto da sua vida. Se Deus, pela sua misericórdia, nos der um outro culto, amém, ele vai ser o próximo, vai ser o último. Mas venha, irmãos, venha para a sua igreja, venha cultuar, venha para o seu ambiente de igreja, como se fosse o último culto, irmãos, da sua vida. Seja intenso, em nome de Jesus. Eu quero saber se tem algum jovem, os irmãos da música podem vir, nós queremos ministrar. Eu quero saber se tem algum jovem que está disposto a queimar por Deus. Vem aqui na frente, nós vamos orar junto. Sabe por quê, irmãos? Isso é uma decisão, isso é uma decisão na sua vida. Você precisa escolher, fala: Deus, eu quero me entregar. Aqui é uma questão de entrega, irmãos, é uma questão de postura, de mudança. E que nessa noite, irmãos, nós possamos ter jovens se entregando e se voltando para Deus, e o seu chamado dizendo como Isaías, passa aí: eu ouvi a voz do Senhor clamando: a quem enviarei? E aí você vai dizer: envia a mim.